amigos, boa noite, minhas amigas. Eu queria agradecer o convite que a Vânia me fez inicialmente, a acolhida bem carinhosa e calorosa, né, que vocês me fizeram aqui virtualmente. Fiquei encantado com o carinho de todos uns com os outros aqui, em especial com a Dona Glória, não sei se ela está aqui ainda, mas foi a mais comemorada, né, quando chegou, e fico muito feliz de ver o carinho realmente, mesmo virtual, a gente pode sentir isso à distância. Eu sou aqui de Uberlândia, e hoje nós falaremos a respeito de um capítulo de um livro que eu gosto muito, que é O Estante da Vida. Não sei se todos conhecem este livro, é um livro psicografado pelo Chico Xavier, né, ditado pelo espírito Irmão X, e que tem lições realmente valiosas e que merece a nossa atenção, merece a nossa reflexão. E num desses capítulos, o de número 32, ele vai falar do tema que nos traz aqui para essa reflexão de hoje: doentes e doenças. Então, talvez alguém, quando viu o tema, pensou assim: nossa, será que ele é médico? Qual que é a área que ele atua? Não, a minha reflexão não vai ser uma reflexão médica, né? A nossa reflexão vai ser simplesmente tentar extrair desse capítulo algum ensino moral, algum tipo de instrução que nos auxilie a atravessar estes períodos em que, eventualmente, somos, de fato, acometidos por alguma doença no corpo físico. É bom ressaltar sempre que Humberto de Campos era, digamos assim, ele tinha um estilo enquanto encarnado, e depois manteve isso no mundo espiritual, que era um grande contador também de contos. Então a gente precisa ressaltar que o que será lido aqui por mim hoje, eu vou fazendo algumas pausas até para não tornar a fala muito cansativa. É bom dizer, se não precisa ficar preocupado, será que isso realmente aconteceu? O grande ponto aqui é a gente extrair o conteúdo moral, tentar nos situar ali, talvez, na posição daqueles que estão aqui doentes na história narrada por Irmão X, e perceber, será que a gente também não teria o mesmo comportamento? Como nos comportaríamos se estivéssemos nós na situação dos enfermos tratados aqui no estudo de logo mais? Então a grande questão aqui não é ficar preocupado se foi desse jeitinho, se não foi, mas sim tentar extrair as lições morais que o capítulo nos oferece. Eu digo, são muitas lições, e a leitura feita antecipadamente aí, ela caiu assim, de maneira muito ideal para que a gente entendesse aquilo que o Irmão X vai nos trazer neste capítulo, repito, 32 do livro Estante da Vida. Diz ele então: o respeito aos doentes é dever inatacável, mas vale descrever a ligeira experiência para a nossa própria orientação. Então, Humberto de Campos tem um estilo, quem conhece sabe, de uma certa ironiazinha, um certo até humor, quando trata de algumas questões. Então, é meio que ele já se justifica, dizendo, olha, a gente deve respeitar sempre os doentes. Mas ele vai trazer, então, essa experiência para a nossa análise. Diz ele, então: penetráramos o nosocômio, que é o hospital, acompanhando um assistente espiritual que ingressava no serviço pela primeira vez. E por isso mesmo era ali tão adventício em matéria de enfermagem, quanto eu próprio. Atender a 4 irmãos encarnados sofredores, o nosso encargo inicial nas tarefas do magnetismo curativo. Designá-los-emos por números. Em arejado aposento, abeiramo-nos deles, depois de curta oração. Então, vou fazer uma pausa só para tentar desenhar e ilustrar aqui o que a gente acabou de ler. Bom, primeiro, então, o benfeitor espiritual se dirigiu ao hospital e ali agora estava diante de 4 doentes, 4 enfermos. Então, eles fizeram uma oração para começar o atendimento, lembrando do mundo espiritual em relação ao mundo corporal. Algo que nós sabemos acontecer com muita frequência. Os espíritos amigos, a gente não pode esquecer disso, estão aí nos hospitais.
Os hospitais estão repletos, né, de espíritos vinculados àquelas tarefas, enfim, com inúmeras funções ali, e aqui a gente vai ver o que aconteceu, né, com este benfeitor em relação aos 4 doentes, que eles não tratam por nomes, apenas por números, para facilitar aqui o nosso entendimento. O amigo de número 1 arfava em constrangedora dispneia, suplicando em voz baixa. Meus amigos, vejam agora se algum de vocês, em algum momento da vida, já falou mais ou menos assim: valei-me, Senhor, ai Jesus, socorrei-me, ó divino Salvador, curai-me, e já não desejarei no mundo outra coisa, senão servir-vos. Bom, se alguém fosse encaixando aí, ficou doente, logo começa a fazer 1000 promessas, né? Senhor, me cure, que se você me curar, é uma barganha, né? Me cure e depois eu vou dedicação total à sua causa. O segundo implorava, sob as dores abdominais, em que se contorcia: ó meu Deus, tende misericórdia de mim, concedei-me a saúde e procurarei exclusivamente a vossa vontade. Olha, vamos lá. Terceiro, então. Aproximamo-nos do terceiro, que, mal aguentando tremenda cólica renal em recidiva, tartamudeava ao impacto de pesado suor. Bom, gente, eu nunca tive cólica renal, mas dizem que é terrível. E dizem que nessa hora você promete mesmo mundos e fundos e faz qualquer negociação para tirar aquela cólica. Não sei se é bem assim, mas na hora da dor, né? E olha o que ele falava então: piedade, Jesus, salvai-me. Tenho mulher e 4 filhos. Salvai-me e prometo ser-vos fiel até a morte. Olha que bonito, né? Que promessa maravilhosa. Por fim, clamava o de número 4, carregando severa crise de artrite reumatoide. Jesus, ó divino médico, atendei-me, amparai-me, dai-me a saúde e dar-vos-ei a vida. Poxa, isso aqui foi profundo, hein? E aí, nosso orientador enterneceu-se. Comovia-nos deveras ouvir tão carinhosas referências a Deus e ao Cristo, tantos apelos com inflexão de confiança e ternura. Olha, então aqui o irmão X agora descreve que ficou tocado, né? Ele e o orientador ficaram ali sensibilizados com a confiança, a ternura, com a forma carinhosa com que eles, apesar das dores, se dirigiam a Jesus, se dirigia aos amigos espirituais. E aí, sensibilizados, pusemos-nos em ação. O chefe esmerou-se. Exímio conhecedor de ondas e fluidos, consertou vísceras aqui, sanou disfunções ali, renovou células mais além, e o resultado não se fez esperar. Recuperação quase integral para todos. Entramos em prece, agradecendo ao Senhor a possibilidade de veicular-lhes as bênçãos. Poxa, agora, né? Todos reclamaram bastante, pediram a Deus, fizeram promessas, os benfeitores que estavam ali mais vinculados à tarefa, receberam aqueles pedidos, foram lá sensibilizados e curaram, ou aliviaram o quadro de todos eles. Todos ficaram melhores. Todos receberam ali, se não a cura integral, uma melhora substancial em relação àquilo que se tinha. E aí? Nada melhor do que um dia após o outro. Já diz aí a frase, né? No dia imediato, quando voltamos ao hospital pela manhã, o quadro era diverso. Melhorados com segurança, os doentes já nem se lembravam do nome de Jesus. E aí alguém pode pensar assim: William, mas
Mas Jesus fica triste se a gente não ficar falando o nome dele? Será que Jesus quer ser lembrado? Gente, Jesus, na condição de espírito puro, não está preocupado com as homenagens que nós fazemos a ele. Não está preocupado se a gente vai ficar elogiando, carregando adjetivos para falar do mestre. Não está preocupado se a gente vai nem mesmo se declarar cristãos. Jesus simplesmente nos ensina e agora ele simplesmente prossegue. E cabe a cada um de nós, muito mais do que se dizer cristãos, tentar praticar os seus ensinos. Tentar praticar aquilo que ele ensinou. Então, a questão da lembrança registrada por irmão X não é que a gente deve agora ficar, eu preciso lembrar de Jesus. A preocupação aqui é, será que a gente está vivendo aquilo que Jesus nos ensinou já há 2000 anos? A gente não precisa nem ser cristãos. Eu vejo, às vezes, muitos indivíduos fora do cristianismo vivendo os ensinos de Jesus muito mais do que nós, que carregamos no rótulo religioso o título de espíritas, de católicos, de evangélicos. Então a questão não é apenas a aparência, mas a essência. Será que nós já compreendemos o que Jesus nos trouxe? Será que a gente já vive? Essa é a reflexão principal. Como ele mesmo nos disse no Evangelho, não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus, mas é necessário fazer a vontade do Pai. Então a falar, talvez foi o grande pecado dos fariseus, que ficaram conhecidos, faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem, porque havia uma distância entre aquilo que eles recomendavam e aquilo que eles faziam. Então, o nosso desafio não é simplesmente se dizer espírita, cristão, evangélico, católico, mas é viver, é ser as cartas vivas do Evangelho, como nos propôs Paulo de Tarso nas suas cartas. E aí, voltando para a lição, o benfeitor diz então que no dia seguinte eles não se lembravam e eles decidem se aproximar daqueles 4 novamente e ver ali como é que cada um deles reagia à melhora em relação ao dia anterior. O enfermo número 1, aqui estava triste, com dispneia, dificuldade de respirar, suplicava em voz baixa, agora estava ali, se reportava exasperando ao irmão que faltara ao compromisso de visitá-lo na véspera. E dizia, aquele malandro pagará. Já estou suficientemente forte para desancá-lo, ou seja, espancá-lo. Não veio como me prometeu, porque me deve dinheiro, e naturalmente ficará satisfeito em saber-me esquecido e morto. Olha como o quadro desse aqui mudou. Antes um coitadinho pedindo ajuda para Jesus, agora já dizia que vai espancar o irmão. Já deixou-se tomar pela cólera, como nos disse a lição lida antes da nossa fala. O segundo esbravejava. Ora essa, porque me vieram perguntar se eu queria orações? Já estou farto de rezar, quero alta hoje mesmo. E se a situação em casa não estiver segundo penso, vai haver barulho grosso. Gente, olha a situação. Como é que a coisa mudou rapidamente? Agora não queria mais saber de oração, já queria alta, já se colocando, algo que é, inclusive, muito atual, se colocando na condição de médico. Agora ele é que se dá alta, Opa, eu quero alta hoje mesmo. Ele é que sabe a hora que deve receber a alta. E já prometendo violência, se chegar em casa e não tiver como pensava. O terceiro reclamava. Quem falou aqui em religião? Não quero saber disso. Chamem um médico. E gritando para a enfermeira que assomara à porta, disse, moça, se minha mulher telefonar, diga que sarei e que não estou. Esse aqui é o terceiro lá, é o que falava lá que tinha, Cadê aqui? Deixa eu voltar aqui no amigo número 3. Ele falou que tem mulher e 4 filhos, quando estava ruim. Agora que ficou bom,
Eu posso falar, se minha mulher fala que eu não, ligar, fala que eu não estou. Já esqueceu a esposa, né? Zero saudades no caso aqui, né? O doente, de número 4, vociferava para a jovem que trouxera o lanche matinal. Saia da minha frente, com seu café requentado, antes que eu lhe dê com este bule na cara. Olha que gentileza, né? Que educação. Como é que em 24 horas o indivíduo estava ali, coitadinho, falando que ia dedicar a vida dele à causa do Cristo, agora já ameaça a enfermeira, a atendente ali, de jogar o bule na cara dela. E aí, atônitos, diante da mudança à vida, recorremos à prece. Olha, então, o irmão X e o benfeitor que atendia o quadro fizeram uma prece. E o supervisor espiritual da instituição veio até nós, diligenciando consolar-nos e socorrer-nos. Quando eu li isso aqui, eu logo lembrei do Chapolin Colorado, né? E agora? Quem poderá nos defender, né? Que, coitado deles, melhoraram o quadro dos pacientes. Agora estão todos revoltados, todos com gestos de violência, de cólera, de ira, desejando ali algum tipo de revide, algum tipo de comportamento totalmente em contradição com aquilo que haviam solicitado no dia anterior. E aí, após ouvir a exposição do mentor que se responsabilizara pelas bênçãos recebidas, esclareceu bem-humorado. Sim, vocês cometeram um pequeno engano. Nossos irmãos ainda não se acham habilitados para o retorno à saúde, com o êxito desejável. Imprescindível baixar a taxa das melhoras efetuadas. E, sem qualquer delonga, o superior podou energias aqui, diminuiu recursos ali, interferiu em determinados centros orgânicos mais além e, com grande surpresa para o nosso grupo socorrista, os irmãos enfermos, com ligeiras alterações para melhoria, foram restituídos ao estado anterior para que não lhes viesse a ocorrer coisa pior. E assim a lição se encerra. E a gente precisa trazer aqui, então, algumas reflexões, porque como a gente faz algumas análises, e certa vez Oscar Wilde disse uma frase, né, se os deuses quisessem castigar os homens, bastaria atender os seus pedidos. Já pensou? Né? Às vezes, vamos imaginar só, se Deus resolvesse atender de maneira assim incondicional e irrestrita todos os nossos pedidos. Seria o caos. Primeiro que é impossível um negócio desse, porque às vezes o meu pedido vai ao encontro, vai como sentido contrário ao que o outro quer. Então isso é impossível, mas apenas por efeito aí de imaginação, seria muito pior, porque no nosso estágio evolutivo, a gente não compreende o que é de fato melhor para nós. E às vezes a doença é algo que a gente precisa até para se comprometer menos. Então, às vezes, a doença se transforma numa prisão, limitando as nossas ações para que, com a liberdade mal exercida, a gente não cometa outros crimes, outros equívocos. Então, nesses casos aqui, é melhor que os indivíduos ficassem no leito, com a sua liberdade limitada, do que plenamente livres para cometer violências, para agredir, para matar, para ofender. Então, é necessário a gente compreender o papel extremamente, muitas vezes, educativo da própria dor, que nos convida a uma pausa, que nos convida a um momento de calmaria, de análise, de reflexão, para que façamos, inclusive, um processo de autoconhecimento. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele vai escrever algo muito importante para a gente. Diz ele que a dor
nos obriga a voltarmos para dentro de nós mesmos e a refletirmos. Ela nos ajuda a domar nossas paixões. A dor é o caminho do aperfeiçoamento. Então, processos dolorosos, processos difíceis na vida, a gente sabe que é delicado, que é complicado realmente, mas a gente tem que compreender que essas situações não são castigos de Deus, uma punição pelo simples fato de punir, mas é uma oportunidade que temos para, a partir daquele processo doloroso, refletir. Não é que agora a gente precisa, como muita gente, compreendendo equivocadamente o espiritismo, acha que espírita gosta de sofrer. Nossa, espírita gosta de sofrer. Simão Pedro de Lima, o expositor aqui de Patrocínio, cidade praticamente vizinha a Uberlândia, ele brinca da seguinte forma: não é que o espírita gosta de sofrer, mas já que tem que sofrer, sofre com gosto. É diferente. Uma coisa é gostar de sofrer, aí eu, diante da dor, eu não procuro ajuda, não tomo remédio, não busco hospital, não busco médico, porque não, eu gosto de sofrer, então tem que ficar aqui agora. Não. Mas é necessário compreender que, diante da dor, é necessário apreciar os ensinos que ela nos traz. E quem vai nos orientar em relação a isso é o próprio Leon Denis, agora em outro livro, no Problema do Ser e do Destino. Ele tem uma frase, que é um trecho, que é belíssimo, e que eu uso bastante, porque, de fato, vai nos ensinar muito. Diz Leon Denis: aprende a sofrer. Não te direi procura a dor. Não vai fazer, eu tenho que sair procurando a dor, pondo da tomada. Não é isso. Aprende a sofrer. Não te direi procura a dor, mas quando ela se apresentar inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar sua beleza austera, a captar seus secretos ensinamentos. Continua Leon Denis: estuda sua obra oculta, em vez de te revoltares contra ela, ou então de ficares abatido, inerte e acovardado sob a ação dela. Então, isso aqui é importante. Leon Denis nos fala, então, que é necessário olhar para a dor e tentar enxergar nela a lição oculta. Isso a gente pode entender como dor individual, num processo de doença em que eu vivo, e eu posso entender até num sentido coletivo. Neste momento de pandemia, por exemplo, meus amigos, a gente fica muito preocupado assim: quando é que a pandemia vai passar? Quando é que vai ter a vacina? Porque está todo mundo realmente, né, necessitado, ansioso. Né? Meus pais, não sei se continuam na live aqui, mas tem 4 meses que eu não abraço meu pai, que eu não abraço minha mãe. Nesses 4 meses eu os vi por 3 vezes de longe, sem pegar na mão, sem contato. Então a gente fica ansioso por um contato, isso é normal. Mas mais importante do que saber quando é que vai ter a vacina que vai nos devolver a um que diz ser um novo normal, até porque o antigo normal não estava bom. Cá entre nós, se a gente voltar para o antigo normal, daqui a pouco vem outra pandemia. O planeta não aguenta o antigo normal. Nossas relações não suportam o antigo normal. Então, se a gente não tira lição e daqui a pouco vem a vacina e a gente continua o mesmo, muito se fala em transição planetária. Quando é que o planeta vai entrar em regeneração? Gente, a pergunta que a gente deve fazer é: quando é que nós estaremos em regeneração? Quando é que vai vir um mundo feliz? Não, é quando eu terei comportamento digno de um mundo feliz. A gente fica preocupado com algumas questões e não olha para dentro. Porque se a pandemia passar e eu ser o mesmo que eu era antes, de nada valeu passar por tudo isso. Essa pandemia passar e eu continuar indiferente em relação às questões que eu era antes, poxa, a pandemia não surtiu efeito em mim. Então a pandemia vai mudar muita coisa? Vai, já está mudando. As lives espíritas,
algumas questões, alguns projetos, algumas questões políticas, econômicas, sociais, isso tudo acontece. Na área da ciência, na área da medicina, há avanços grandiosos acontecendo. Mas a pergunta é, e dentro de nós? Qual é o efeito da pandemia em nós? Isso é importante, que às vezes estamos doentes, não doente que pegou Covid ou não, mas de certa forma todos nós trazemos algumas doençazinhas da alma dentro. E será que nós estamos assim como aqueles que foram aqui visitados por irmão X, apenas revoltados, esperando a vacina, esperando a normalidade para continuar manifestando através dos nossos atos o homem velho de antes? É necessário entender que tanto a doença individual quanto a coletiva nos convida a uma mudança de postura diante da vida. Esse é o ponto. A doença em si precisa ser melhor compreendida. Qual é o uso que estamos fazendo do momento presente? Ou qual é o uso que estamos fazendo do momento pessoal, de dificuldade, de dor, de isolamento, de ausência, dificuldade financeira? Então é importante olhar para tudo isso. E voltando para a questão doença e saúde, Epiteto tem uma frase importante para a nossa reflexão, que Leon Denis coloca numa de suas obras, agora é o Depois da Morte. Ele diz assim: é um equívoco imaginar que a saúde seja um bem e a doença um mal. Mas quando a gente olha e fala, não, ele está de brincadeira comigo, né? Só que ele vai explicar, como o pensador que era, ele pensava além. Quando eu li isso aqui, eu fiz uma pausa e falei, não concordo. Só que quando ele explica, aí eu falei, não tinha pensado desse jeito. Olha aqui, usar bem a saúde é um bem. Usá-la mal é um mal. De tudo extrai-se o bem, até da morte. Então, ele coloca agora, meus amigos, saúde e doença como se fossem coisas neutras, que depende do uso que nós fazemos delas, para dizer se elas serão boas ou ruins. E há indivíduos realmente que pedem a Deus saúde, 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 para no outro dia fazer o mal. Estes fazem mau uso da saúde que possuem. E há indivíduos que, apesar do corpo debilitado, apesar do corpo doente, fazem dessa doença um excelente uso. Contagia gerações. Eu falo de Uberlândia, cidade praticamente vizinha a Ituiutaba, que recebeu ali uma das pessoas com um dos maiores exemplos que eu já conheci, Jerônimo Ribeiro Mendonça. Um indivíduo que, dos 20 aos 50 anos, preso a um leito, dos 30 aos 50, cego dos dois olhos, com gravíssimos problemas cardíacos. E a gente pode pensar assim, e aí? Ficava só ali, inerte, fisicamente inerte, mas era um indivíduo que a sua doença chamava a atenção e o seu comportamento diante da doença também, que ele conseguiu, apesar da doença, fundar um centro espírita, fundar um lar para crianças, gravar LPs, escrever discos e consolar multidões. Pessoas saíam de longe, vinham para visitá-lo. E ainda hoje ele continua nos encantando com o seu exemplo. E a sua mãe, que tinha ali mais 10 filhos, ela dizia, meu filho do céu, eu estou quase acreditando nesse negócio de reencarnação, porque eu tenho vários filhos. Você é o único paralítico e o único que não para em casa. Então, deve ter alguma explicação nisso. E ele brincava e ria e dizia, mamãe, mas a pior paralisia não é a do corpo, é a da alma. E essa ele não tinha. Então, vejamos um exemplo de alguém que, apesar da doença, fazia dela um bom uso. E quando se fala em dor física, William, mas dor física é muito ruim. De fato, não é algo agradável, é natural. Se a gente colocar o dedo na tomada, que a gente tenha o impulso de tirar. Isso faz parte, é instintivo. Mas a gente precisa, inclusive, olhar para as dores físicas de uma outra forma, sem revolta,
sem desespero, porque há indivíduos reencarnados agora, enquanto eu vos falo, com uma síndrome chamada Síndrome de Riley-Day. Estes, curiosamente, fazem tratamento para sentir dor, para ter sensibilidade. Eles não têm sensibilidade nenhuma. E sabe o que acontece com eles? Desencarnam cedo. Desencarnam jovens. Porque a dor é um alerta. Tem algo que não está bem. Procure ajuda. Estes, por não sentirem dor, desencarnam muitas vezes ainda jovens. Então, quando a gente sente dor, é um indicativo. Alguma coisa não está certa. E aí, se a gente não olha para isso e simplesmente leva a vida de qualquer maneira, sem prestar atenção nos sinais que ela nos dá, a gente não aprende, não tira a lição e a dor persiste. Mas se a gente olha e tenta extrair a lição, tudo muda. Tem um provérbio chinês que ele diz assim: quando não ela nos dilacera. Quando não compreendemos a dor, ela nos dilacera. Quando entendemos sua finalidade, ela nos aperfeiçoa. Olha, se eu estou com a dor e não compreendo o seu papel em mim, ela vai me dilacerando. Mas se eu entendo sua finalidade, ela me aperfeiçoa. William, mas e quando a pessoa desencarna com aquela doença? Quer dizer que ela não compreendeu a dor? Ah, meus amigos, aí é um outro ponto que precisamos tratar. Que a gente acha que desencarnou com aquela doença porque não teve aprendizado necessário. Não, às vezes teve aprendizado. A morte do corpo físico não é um indicativo de que o fulano aprendeu ou não com aquela dor. Eu já visitei pessoas em estado terminal, mas que tinham uma tranquilidade, uma resignação, uma aceitação que contagiava a todos. Então, estes, apesar do corpo estar ali sucumbindo diante da doença irreversível, do quadro irreversível, tinham compreendido o seu papel e desencarnaram com um espírito maior do que quando reencarnaram. Este é o papel. A morte do corpo físico não pode ser um indicativo de que o espírito evoluiu, cresceu ou não. Então é necessário a gente focar no aprendizado, que aí a gente estará fortalecido apesar da doença. E aí, já caminhando para o encerramento da nossa fala, a gente pode pensar assim, mas até quando sofreremos? Tem uma questão do Livro dos Espíritos que aparentemente não tem nada a ver com isso, mas no fundo tem. Kardec pergunta assim na questão 614, que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, dizem os Espíritos. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E detalhe, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, na medida em que nós nos aproximarmos do cumprimento da lei divina, o nosso nível de infelicidade, de sofrimento diminui. E quem interpretou isso muito bem e nos esclareceu a respeito foi, de novo, Leon Denis. Lá no livro O Problema do Ser e do Destino, ele vai nos dizer o seguinte. Gente, isso aqui é importantíssimo. Enquanto o homem não tiver colocado seus pensamentos e seus atos em harmonia com as leis eternas, a dor será necessária. Ela, a dor, cessará de se fazer sentir desde que isto ocorra. E ele continua. Todos os nossos males decorrem do fato de que agimos em um sentido oposto ao da lei divina. Se retomarmos o rumo correto, a dor desaparece com as causas que a originaram. Então, meus amigos, a gente deve recorrer às muitas terapias que temos, a medicina convencional, a medicina espiritual, isso tudo faz parte.
mas é imprescindível que a gente faça esse movimento de olhar para dentro, de ver os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos, porque se estes estiverem ainda em desacordo com a lei, a gente pode até ter uma melhoradinha assim de leve, mas daqui a pouco volta. A gente pode ter até um momento de descanso, mas daqui a pouco a dor volta. Por quê? Porque eu não tirei o aprendizado. Da mesma forma que um aluno na escola, quando ele não tira nota suficiente para ir para a série seguinte, ele é convidado a passar pelas provas de novo. A vida é assim. Então a gente precisa compreender o papel consolador do Espiritismo, mas o papel esclarecedor. Porque consolo sem esclarecimento já existia desde sempre. A doutrina espírita consola esclarecendo. Então, quando a gente fala para nós mesmos, olha, fique calmo, vai passar. E vai mesmo. Tudo passa, mas algo precisa ficar. O aprendizado precisa permanecer. Porque se a dor passa e o aprendizado não fica, daqui a pouco a dor volta. Portanto, mais importante que superar um desafio é aprender algo com ele. Então, que a gente possa compreender tudo isso que a doutrina espírita nos traz, para que, estando doentes ou saudáveis no corpo físico, a gente possa olhar para tudo como um aprendiz, porque estamos aqui para isso, para aprender, praticar e evoluir. Então, meus amigos, é isso que a gente tinha para esta noite. Eu agradeço, né, o convite, agradeço.